Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe a todos vocês, ouvintes do nosso programa Resgatando Almas. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Luiz e venho trazer através desse programa uma palavra de fé para o Senhor e para a senhora. Veja bem, meu amigo, minha amiga, o que está escrito aqui no livro de Lucas, a partir do versículo 31. Jesus falou assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça-te os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Preste bem atenção, meu senhor, minha senhora. Pedro e os outros discípulos andaram mais ou menos, exatamente 3 anos com o Senhor Jesus Cristo. E 3 anos para fazer Pedro e os demais discípulos aprovados. Não é fácil nós criarmos servos de Deus. Servos e servas de Deus não são feitos do dia para a noite. É difícil, leva tempo, requer paciência, requer perseverança, tanto para o homem de Deus que vai ensinar, tanto para aquele que está sendo ensinado. Pedro foi um dos discípulos, se não, ao meu ponto de vista, mais ousado. Pedro andou sobre as águas, Pedro se antecipou em algumas respostas, porque Pedro tinha uma boa intenção. Ele queria muito, pessoal, agradar o Senhor Jesus, mas Pedro ainda fazia a obra com o coração. Veja bem que ele errava muito. Ele não conseguia guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus o ensinava, porque ele usava mais o coração do que a razão. Por isso que eu falo, toma cuidado com o coração. Toma cuidado, porque o coração é enganoso. O Senhor Jesus disse: Pedro, Satanás veio até mim para reclamar a tua alma, pois eu, porém, orei por ti, para que quando ele te apertasse, você não desfalecesse a tua fé. Mas Jesus disse: quando se converteres, vá e convertas os teus irmãos. Veja bem que ali Jesus afirmou que Pedro não era convertido, que nem ele e nem os outros discípulos ainda estavam prontos para a grande obra de Deus. Veja bem, minha senhora, meu senhor, que Pedro em seguida disse: Senhor, afirmo-te que eu vou contigo para a prisão e para a morte. Mas Jesus continuou afirmando para ele também: Pedro, hoje me negará 3 vezes antes que o galo cante. Porque o Senhor Jesus, ele conhece cada um de nós. Ele tem o olhar clínico, o olhar de Deus, o olhar poderoso, e sabe quando nós estamos prontos e quando não estamos prontos. Veja bem, pessoal, que uma pessoa convertida, ela consegue servir a Deus no seu pior momento. Tem gente que no pior momento se afasta do Senhor nosso Deus. No seu pior momento da sua vida, ela se afasta do altar. Porque o altar representa o Senhor Jesus. O altar representa o Deus Todo-Poderoso dessa igreja, que é o Criador do céu e da terra. E uma vez que, por causa das dificuldades que o mundo nos proporciona, nós se afastarmos de Deus, então isso mostra que nós não estamos prontos ainda para segui-lo, para ser servo dele. Veja bem, meu amigo, minha amiga, que quando o Senhor Jesus foi preso e Pedro viu toda aquela situação, Pedro automaticamente, movido pelo sentimental, movido pelo sentimento, movido pelo medo, não pela razão, não pela certeza, não por aquilo que tinha aprendido com Jesus, mas pelo coração, Pedro negou Jesus. É assim que acontece no nosso dia a dia. Nós só vamos saber se nós estamos prontos, convertidos, quando nós não nos afastarmos do Senhor Jesus no pior momento da nossa vida. E Ele permite que isso aconteça. Ele permite, como eu já tenho dito muito antes, Adão no seu pior momento, ele culpou Deus pelo problema que ele mesmo trouxe para a vida dele. Ele disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele culpou a Deus indiretamente pelo que Eva fez, porque ele disse: foi a mulher que tu me deste que me fez pecar. Então ele disse: a culpa é sua, se o Senhor não me
desse ela, eu não teria pecado. Você veja bem que o homem, o ser humano, quando ele é apertado, ele é movido pelo sentimental. Pessoal, entenda uma coisa, é na dificuldade que nós vamos descobrir se nós somos de Deus ou não, se nós confiamos em Deus ou não, se nós servimos a Deus de verdade ou não. Eu não sei qual o problema, qual a situação difícil que a senhora ou o senhor está passando, eu não sei, mas eu tenho certeza que se afastando do Senhor Jesus, isso não vai se resolver. Se aproxima dele, se converta, fique firme. Não há momento ruim que não passe, e também não há momento bom que não passe. Aprenda com momentos ruins, aprenda com esses momentos e aproveite os momentos bons. Pedro, ele teve muita oportunidade, assim como os demais discípulos, de aprender com o Senhor Jesus, mas Pedro sempre usou a emoção na maioria das vezes. Eu lembro que ele cortou a orelha de Malco e foi repreendido pelo Senhor Jesus. Ele tomou uma atitude de fé, caminhou sobre as águas, mas no meio do caminho o medo bateu, a dúvida bateu, ele afundou. Está vendo? Pedro, ele também teve momentos que ele esboçou fé. Ele esboçou fé. Mas assim acontece conosco. Tem momentos nas nossas vidas que nós vamos esboçar fé, nós vamos praticar fé, nós vamos até andar por cima das águas, assim como Pedro andou, vamos fazer algo extraordinário na nossa vida. Mas se nós não formos convertidos e não estivermos convictos de quem é o Senhor Jesus na nossa vida, nós não poderemos permanecer nessa fé. Antes do Senhor Jesus partir aos céus, ele soprou sobre todos aqueles que estavam naquele local, naquela casa, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus dentro das pessoas. Logo após que Pedro foi batizado com o Espírito Santo, ele e os demais, Pedro começou a fazer coisas extraordinárias, porque o próprio Deus estava dentro dele, o próprio Deus estava com ele. Então, minha senhora, meu senhor, enquanto nós não fomos batizados com o Espírito Santo, é impossível nós sermos convertidos. Então não confunda, às vezes o senhor ou a senhora está na igreja, ajuda na igreja, mas é nos momentos de dificuldade que nós sabemos quem nós somos. Paulo disse, é quando eu estou fraco que eu sou forte, porque toda vez que Paulo estava fraco, Paulo estava aos pés do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Paulo pediu ao Senhor Jesus que tirasse esse demônio que esbofeteava ele. Havia um demônio que perturbava Paulo, mas Jesus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque aquele mal que estava na vida de Paulo, que nós não sabemos, o famoso espinho na carne de Paulo, era que fazia Paulo estar aos pés do Senhor Jesus. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que não havia outro Deus a quem deveria toda súplica, toda honra, toda glória. E ainda que momentos difíceis estavam acontecendo na vida dele, somente o Senhor Jesus podia mudar a história. Paulo foi um exemplo de fé, Pedro foi um exemplo de fé, mas nós temos que aprender com o erro desses homens e também com os acertos deles. A Bíblia é isso. Então, minha senhora, meu senhor, levanta a tua cabeça, erga-te. Eu quero te convidar para mudar de vida, mudar de sua história. Entenda isso. Chega de sofrimento, toma uma atitude agora, se converta. O inimigo está te esbofeteando, ok, mas é aos pés do Senhor Jesus que nós vamos vencer toda essa batalha, toda essa guerra. É aos pés do Senhor Jesus que nós vamos crescer. Quando nós estamos fracos, quando você se sentir fraco, vem para o altar, se ajoelhe, coloca-se diante desse Deus Todo-Poderoso, para que o nome dele possa ser glorificado na sua vida. Eu vou orar pela tua vida agora. Eu vou orar pela tua família, pela tua casa, pelo teu espiritual. Prepara um copo com água, que nós vamos fazer a oração da fé nesse momento. E o Deus Todo-Poderoso que nós servimos vai mudar a tua história. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora, meu Deus, por cada ouvinte desse programa, Resgatando Almas, para que essa pessoa possa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ter um encontro com o Senhor, que ela possa ser batizada pelo Espírito Santo, que ainda que ela venha passar por lutas, por dor, meu Pai, que ela seja como Pedro, como Paulo, não deixe se afastar do Senhor,
Paulo passava por todas as lutas que ele passou, meu Deus, mas sempre esteve aos seus pés. Por isso eu abençoo tudo e todos, em nome do Senhor Jesus. Eu apresento ao Senhor esse copo com água. E quando o doente, o enfermo, tomar esta água, meu Pai, aonde houver uma doença, aonde houver uma infecção, aonde houver uma situação difícil, a qual os remédios não podem resolver, meu Deus, eu abençoo para que o Seu nome seja glorificado na vida dessa pessoa. Derrama o Teu poder nesta água agora, a Tua unção, a Tua glória. E quando essa pessoa tomar esta água vai fazer tudo aquilo que os remédios até hoje não fizeram. Vai se levantar, vai ser curado, curada, livre. Levanta o que está caído no hospital, aquele que está desenganado pelo médico, meu Deus, aquele que está agora à beira da morte, para que o Espírito do Senhor seja glorificado na vida dessa pessoa. Eu digo agora, seja tudo e todos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma da água e receba todas essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Até o próximo programa.